Lucas 16, a partir do versículo 19, diz o seguinte: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que um mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, algumas traduções falam no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Oramos mais uma vez aqui, nosso Deus, para que a palavra do Senhor venha a ser, ó Deus, revelada aos nossos corações. Deus querido, da forma que o Senhor falou comigo, ao me deparar com esta mensagem, Deus querido, que o Senhor possa falar com a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, que nós venhamos visualizar aquilo que o Senhor tem para a igreja, para as nossas vidas, para o nosso ministério, para o chamado do teu povo. Fala com a tua igreja hoje, através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. O texto que nós lemos fala de 2 histórias, e nessas histórias eu pude perceber algumas coisas que aconteceu nessa passagem aqui, na vida deste homem, na vida de Lázaro, na vida deste rico. E esse texto traz uma revelação muito forte, traz uma revelação muito preciosa, no qual eu e você, nós como os líderes, como servos do Senhor, aqueles que entenderam e querem fazer a vontade do Pai, é um texto que nós precisamos sim atentar para ele, atentar para as coisas que está escrito nesta mensagem, e que nós venhamos tirar desta passagem algumas coisas que precisamos aplicar nas nossas vidas. E essa mensagem ela carrega um tema muito forte, que são algumas coisas que existem no inferno que nós precisamos ter na igreja. Irmão Ademir, mas misericórdia, o que tem no inferno que a igreja precisa? O que tem no inferno que nós podemos tirar proveito? E no texto que nós lemos, se você olhar aí no versículo 23, acompanha comigo, o que diz? No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu. Fala assim comigo: ele olhou para cima e viu. Sabe, a primeira coisa que existe no inferno, que nós precisamos nesses dias nos atentar e trazer para a igreja, é uma visão. Aquele homem, quando ele estava no inferno, a Bíblia fala que ele olhou para cima e ele viu, ele teve os seus olhos espirituais abertos, ele teve uma visão clara do mundo espiritual. Hoje, dentro da igreja, nós estamos cultuando, celebrando ao Senhor, mas tem muitas pessoas no meio de nós que está com a visão tampada, que ainda não teve os olhos espirituais abertos,
Tem muitos líderes, tem muitos irmãos que estão aí na caminhada cristã, mas existe ainda uma cegueira no meio do povo. Tem algumas áreas da minha vida, tem algumas áreas da sua vida que nós precisamos arregalar os nossos olhos e enxergar aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia fala que aquele homem, após a morte, ele conheceu uma realidade. A Bíblia fala que aquele homem, depois que ele morreu, ele viu. Depois que ele morreu, ele teve os olhos abertos. A Bíblia fala, eu fico imaginando, né, que ele estava ali no inferno, sendo atormentado, e de repente ele olhou para o alto, de repente os olhos dele foi aberto, e ele conseguiu ver. Só, queridos, que ele já tinha morrido. Ele vivia uma vida regada dos prazeres, ele vivia uma vida onde que a cegueira imperava. A Bíblia fala que Lázaro estava na porta da casa dele, a Bíblia fala que Lázaro era uma pessoa que mendigava ali no portão da sua casa. Ele não via nem aquele que estava na sua porta, de tamanha cegueira. E nós estávamos falando ali em cima agora há pouco de discipulado, de multiplicação. E essa é uma oração que nós precisamos fazer. Deus, abre os nossos olhos para que eu possa ver aquela pessoa que está do nosso lado. Vivemos aí nos dias em que nós não fazemos amizade com o nosso vizinho da frente, do lado. Tem muitas pessoas aqui que estão aqui que não sabem quem é o seu vizinho. Aquele homem rico, ele estava desta mesma forma. Lázaro morava no portão da casa dele e ele não viu. Só que quando chegou no Hades, no inferno, quando ele abriu os olhos, ele viu Lázaro. E hoje na igreja nós precisamos ter a visão aberta. Diga para o seu irmão, fala assim: eu e você precisamos abrir os nossos olhos. Sabe outra coisa que existe lá no inferno, né? No versículo 24 fala que, acompanhe comigo aí, então chamou Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Sabe uma coisa que existe no inferno, que precisa também existir na igreja nesses dias? É sede. Nós precisamos ser sedentos, eu e você precisamos ter sede, nós precisamos ter vontade, desejo, anseio de buscar mais de Deus, de buscar mais do Senhor. Aquele homem, ele estava no inferno, ele estava sendo atormentado, e ele tinha sede, ele tinha vontade, mas ele não podia mais. De repente ele tinha vontade de ir para a célula, vamos aqui sintetizar. Ele tinha vontade de ir para a célula, ele tinha vontade de vir participar do Tadel, ele estava com vontade de vir para os cultos, mas ele não podia mais. Não tinha mais como. E no inferno é um lugar de sede. E eu não quero acreditar que lá no inferno existe alguém mais sedento do que aqui na igreja. Nós precisamos ser sedentos. Eu não quero acreditar que no Hades, no lugar de tormento, existe um homem que tem mais sede de alcançar as coisas de Deus do que a mim, do que a você. Eu não quero acreditar nisso. Eu e você, nós temos mais sede. Nós precisamos entender que nós estamos hoje, como disse a apóstola no congresso de homens, com a faca e com o queijo na mão. Nós estamos com a oportunidade de levar água, de levar, saciar a sede das pessoas. Nós temos a oportunidade nas nossas mãos de levar as pessoas a ter a visão aberta, de matar a sede daquele que está com sede. Hoje nas nossas células nós podemos sim alimentar aquele que está faminto. Podemos ou não podemos? Sabe, nós temos a oportunidade hoje de propagar, de divulgar o evangelho para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, para o nosso irmão que mora na frente. Às vezes nós chegamos em casa, não cumprimentamos o vizinho, e ele está ali na nossa porta, mendigando por algo que nós temos. As pessoas precisam de Deus. A vida eterna, aquele homem, quando ele chegou no inferno, que ele viu
Toda aquela imensidão, ele olhou, viu Lázaro, ele entendeu que ele era um participante, um herdeiro da vida eterna. Todos nós já temos a vida eterna. Todos nós já temos a vida que ela não vai mais ser interrompida com a morte física. Nós vamos viver eternamente. Mas existe uma interrogação aí. Lázaro estava ali e aquele homem rico também morto. E eles tiveram rumos diferentes. Existe uma eternidade, mas a interrogação é: aonde é que nós vamos passar a eternidade? Um foi para o inferno e o outro estava no seio de Abraão. Sabe, visão clara e sede é algo que nós precisamos ter. Segunda coisa que eu quero abordar aqui neste momento, que é algo que também existe no inferno, esse texto mostra para nós, e nós precisamos trazer isso para a igreja hoje, é que no inferno, no versículo 24, nós lemos que aquele homem, ele clamava, ele tinha gritos de misericórdia. E hoje a nossa igreja, na igreja, nós como homens de Deus, mulheres de Deus, líderes, evangelistas, nós precisamos alçar gritos de clamor e gritos de misericórdia. Eu não quero acreditar que no inferno existe um homem que clama por misericórdia mais do que a mim, do que a você. Eu não quero acreditar nisso. Sabe, nós como igreja, como povo de Deus, nós precisamos clamar. Aquele homem, ele atentou para aquilo, o Ricardo, mas ele já estava no inferno, não tinha mais como. E ele atentou para gritar, para clamar por misericórdia, no momento onde que não tinha mais jeito. E muitas das vezes nós estamos aqui no culto, a mensagem tem sido ministrada de uma forma tremenda, o louvor tem fluído aqui neste lugar de uma forma abençoada, grande, rica, poderosa. E às vezes eu me pego olhando para uma outra pessoa, aquela pessoa está ali inércia, sem ação, sem movimento, sem clamor, sem grito, sem expressão, sem emoção, sem sentimento. A igreja, ela precisa começar a soltar gritos de clamor, gritos de misericórdia. Nós precisamos entrar em clamor, em misericórdia. Sabe, aquele homem, ele viu pai Abraão, mas nós podemos clamar e gritar por Deus, que é o nosso pai, chamar ele de papai, de paizinho. Nós podemos fazer isso. Sabe, na minha célula, na sua célula, nós precisamos clamar: Deus tem misericórdia, precisamos de Ti. Porque lá no Hades existem esses gritos, existem esses clamores. E eu fiquei imaginando que o inferno seria um local de tormento, de acusação. E lendo esse texto, eu vi que o inferno é um lugar de arrependimento, é um lugar de clamor. E nós hoje, como igreja, nós precisamos nos arrepender e clamar. Precisamos nos arrepender e clamar. Lembra de Jó? Ele arrependia, e ele sacrificava, ele ofertava, até por aquilo que talvez os seus filhos viessem a fazer. Jó já estava clamando, gritando por misericórdia e fazendo sacrifícios de oferta. A igreja precisa entender que nós precisamos clamar com gritos de misericórdia. Outra coisa que existe no inferno, que nós também precisamos fazer com que exista na igreja, está no versículo 26, olha, presta atenção. Lê comigo: além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Sabe o que existe no inferno, que também precisa ter na igreja? Fala assim comigo: lá existe uma separação. Existe uma separação. O texto fala que existe um abismo, um buraco, uma cratera, que
que separa o Hades do céu. E nós hoje, como líderes, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós precisamos também ser separados. Deus, ele é um Deus de separação. Se você for olhar a história bíblica, se você for olhar a trajetória que o Senhor fez na construção da humanidade, ele sempre está falando de separação. Deus, ele separou o dia da noite, ele separou a água da terra, ele vem fazendo separação entre luz e trevas, ele fez separação de Abraão e Ló. Então Deus, ele é um Deus de separação. Fala assim comigo: Deus, ele é um Deus de separação. Ele faz separação. Ele separou Davi de Saul. E na história, em toda a história, Deus, ele está separando o seu povo. E lá também no Hades existe uma separação, de forma tal que aquele que está de um lado não pode passar para o outro. O que é que isso fala conosco? O que é que isso falou comigo? Que eu e você, nós precisamos também de sermos pessoas separadas ao Senhor. Sabe, você como líder, você como membro, você como homem de Deus, mulher de Deus, precisa ser uma pessoa separada. A Bíblia fala de uma separação, né? Fala que comunhão há entre luz e trevas, que comunhão há entre aquele que crê com aquele que não crê, que comunhão há entre o ímpio e o santo. Não existe comunhão. Deus, ele faz uma separação. Deus, ele faz um critério. Ele tem alguns critérios para separar o seu povo. A Bíblia fala lá em Gênesis que Noé, na época de Noé, na época do dilúvio, Deus está falando de um dia, de uma separação. Ele separou um povo. Naquela época, ele, no dia e na hora, aquele grande dia, no dia da separação, onde todos nós vamos estar reunidos numa grande assembleia, Deus, ele vai separar o ímpio daquele que serve. Assim como foi feita a separação daquele homem rico e de Lázaro. Assim como foi feita a separação desses dois personagens, Deus naquele dia, no dia do grande juízo, ele vai fazer uma separação do seu povo. A Bíblia fala dos dias que antecederam o dilúvio, que eram dias em que as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam seus filhos em casamentos. Era um dia em que as pessoas viviam um cotidiano. Mas a Bíblia também fala que a maldade perpetuava no coração daqueles homens. E os dias de hoje têm sido dias assim. As pessoas estão bebendo, comendo, casando, dando em casamento, mas a maldade tem sido perpetuamente grande no coração do homem. E dia após dia, eu posso ver que esse dia está mais próximo. A cada notícia, a cada situação, a cada momento, eu vejo que Deus está separando um povo. E eu fico alegre quando eu olho para você e vejo que você está sendo separado por Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Você está sendo separado por Deus. Sabe, nós precisamos ter uma vida santificada, separada do pecado. Os nossos líderes, eu falei aqui na última vez que eu estava aqui, que eu tenho tomado um encargo de amor pelos nossos líderes. Eu tenho tomado um encargo de amor pelas nossas células. E eu tenho pedido para os líderes, que eu tenho falado com eles, nós precisamos nos unir e depender um do outro, para nós juntos alcançarmos a santidade. Você pode me ajudar a alcançar a santidade, eu posso te ajudar a alcançar a santidade. Nós podemos juntos fazer a diferença. Sabe, aquele homem estava mendigando um pão, mendigando um prato de comida na porta de um rico. E como nós estamos recebendo de Deus nesses dias, tivemos uma conferência para homens poderosa, como eu recebi ali, como eu fui enriquecido ali, mas eu preciso
passar isso para os outros. Eu preciso distribuir aquilo que Deus tem me dado. E sabe qual que é a separação que o Senhor tem para nós nesses dias? Ele está nos separando para nós divulgarmos o Evangelho, para nós levarmos a palavra dEle para aquelas pessoas que estão à nossa porta. Quarta coisa que tem no inferno, que também nós precisamos ter na igreja. Versículo 27, olha comigo. Ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Sabe, mais uma coisa que tem no inferno, que nós precisamos ter na igreja. Fala assim comigo: preocupação com a salvação dos pecadores. Gente, olha só, aquele homem ele estava no inferno, porém preocupado com a salvação dos pecadores. Aquele homem estava perdido, não tinha mais jeito para ele, mas ele estava preocupado com a salvação das pessoas. E eu não quero acreditar que no inferno existe um homem mais preocupado com a salvação dos outros do que aqui na igreja. Nós precisamos estar envolvidos, preocupados com a salvação daquele que está na nossa porta. E quando eu vi isso, eu fiquei com vergonha, porque aquele homem estava no inferno e ele tinha uma lista de 5 nomes que ele queria resgatar. E eu olhei, eu fiquei com vergonha, porque eu só tenho uma listinha com 3 nomes, que eu estou orando por eles. E aquele homem no inferno, ele tinha 5. Você tem uma listinha? Por quem que você está orando? No inferno, a Bíblia mostra isso, não é eu que estou falando, é a Bíblia. No inferno existe uma preocupação com a salvação dos perdidos. Sabe, ele estava preocupado não somente com os perdidos, mas ele estava preocupado com os de casa. Ele estava preocupado com os irmãos dele. Olha aqui, ó, raciocina comigo, ele morreu. A Bíblia fala que ele era rico e foi para o inferno, foi para o Hades. E os irmãos dele herdou tudo que ele tinha, ficou a herança. E ele falou assim: manda Lázaro ir até lá e falar com os meus irmãos, porque eles herdaram aquilo que eu tinha, e eles estão vivendo da mesma forma que eu vivia. Sabe, nós nos convertemos, nós morremos para o mundo, mas tem pessoas aí, de repente os nossos próprios irmãos, na minha casa tem assim, é assim, eu tenho um irmão que vive da forma que eu vivia. Sabe, queridos, ele estava preocupado com os irmãos dele, que estavam vivendo da mesma forma que ele vivia no passado. Sabe aqueles amigos seus que não converteram ainda? Nós precisamos ir até eles, resgatar este povo. Aquelas pessoas que estão vivendo da mesma forma que você vivia antes da sua conversão. Nós precisamos ir atrás dessas pessoas e ganhar essas pessoas, antes que seja tarde. A preocupação no inferno é grande. Quando eu vi esse texto, quando eu me atentei para essas situações, eu vi que o inferno ele é diferente. Existe uma preocupação com os perdidos. Viu aquele negócio que eu não quero para mim, não desejo para os outros? Foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele estava preocupado com a família dele. Precisamos nesses dias preocupar com a nossa casa, preocupar com a nossa família. Eu tenho falado para os meus discípulos, eu não canso de falar isso. Eu aceito no meio deles qualquer uma outra situação, mas eu não aceito, eu não permito diante de Deus que eles tenham um problema com a família. Eu não aceito que o marido, a mulher, durmam de cara virada um para o outro, que tenham problema de relacionamento com os filhos. Eu tenho batido nessa tecla, eu não aceito. Sabe, porque nós precisamos, como homens de Deus, mulheres de Deus, nos preocupar e nos voltar para a nossa casa, para a nossa família. Eu tenho chegado diante de Deus, assim como este homem, com gritos de clamor e misericórdia, que eu não aceito a minha casa sendo visitada pela mão de Satanás, eu não aceito.
Eu tenho falado que eu tenho os meus filhos, todos eles são para servir e para adorar o Senhor. Eu não tive filho, Deus não me deu filho para servir Satanás. Deus não me deu filho para ir para o inferno. E eu tenho travado uma luta nesses dias para alcançar a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha casa. Só eu e Deus, nós sabemos o que nós temos passado. Mas eu não abro mão da minha casa. Eu não abro mão da minha família. Sabe, eu tenho entrado diante de Deus com gritos, com clamor, com gemidos, com choro. Porque eu não quero fazer isso de lá do inferno. De jeito nenhum. Misericórdia. E por último, eu quero compartilhar aqui mais uma coisa que existe no inferno, que precisa ter na igreja. Sabe, quando aquele homem, ele viu que não tinha mais jeito, tinha um abismo, tinha uma barreira que impedia, ele pediu para que Abraão enviasse Lázaro. Então manda Lázaro ir lá nos meus irmãos. Sabe, no inferno existe também uma visão missionária. Fala comigo, no inferno existe uma visão missionária. Aquele homem estava no inferno, ele não podia ir, mas ele queria fazer missão. Não tinha como ele ir, mas ele queria enviar alguém. Não tinha como ele ir, mas ele queria mandar a mensagem, ele queria dar um jeito. Não tinha mais jeito para ele ir, mas ele queria enviar alguém. Sabe, nesses dias nós temos que ser missionários. Temos que fazer a missão. Temos que enviar alguém. Temos que abrir a célula. Temos que multiplicar a célula. Temos que ser mensageiros. Temos que ser missionários. O que é ser um missionário? É fazer a missão. Aquele homem, ele estava ali detido, mas ele não estava satisfeito. Ele estava derrotado, mas ele não deu por vencido. Quando ele gritava por clamor, ele estava empenhando esforço. Quando ele gritava por misericórdia, ele estava disposto a fazer alguma coisa, pastora Geni. Ele estava disposto. Ele olhou e viu a sua casa, viu os seus irmãos, viu os seus amigos, caminhando rumo àquele lugar que ele estava. Ele falou, não, eu não aceito. E nós hoje temos um grande leque, uma grande situação a nosso favor. Nós temos a igreja, nós temos os líderes, temos os pastores, temos o ministério, temos a mídia, temos o Facebook. Tudo isso nós podemos usar para levar o evangelho, para alcançar as pessoas, para alcançar as almas. Nós precisamos usar aquele homem, as ferramentas que ele tinha, eram aquelas, ele estava usando. Ele falou que ele tinha sede, ele falou que ele tinha fome, ele teve os seus olhos abertos e ele viu, ele usou a sua visão, ele usou as ferramentas que ele tinha. E agora eu te pergunto, que ferramenta você tem usado nesses dias para fazer missão? E às vezes nós pensamos em missão, nós pensamos em enviar alguém para a Argentina, para a Bolívia, para fora. Não, missão não é isso, missão é nós fazermos a vontade de Deus. O Evangelho de João fala que a vontade de Jesus é fazer a vontade do Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aquele homem queria realizar a obra, aquele homem queria ministrar na célula, ele queria abrir uma célula, ele queria multiplicar uma célula, mas ele não tinha mais jeito. E você e eu? O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Qual é a nossa visão? Nós estamos acostumados aqui com mensagens poderosas aqui no Tadel. E aí vem hoje eu com uma mensagem dessa, né? Mas o meu intuito aqui é te despertar.
se nós começarmos a ter compaixão das almas, compaixão dos perdidos, daquelas pessoas que se foram do nosso meio, se nós começarmos a agir desta forma e anteceder a catástrofe que é o inferno, a gente tem um chavão que a gente costuma falar, né, que vamos saquear o inferno para povoar o céu. Muitas das vezes fica só na conversa. Aquele homem rico, ele teve a oportunidade de mudar a história dele. Quer ver? Se ele pega Lázaro, que a Bíblia fala que viveu na porta dele, se ele estende a mão para aquele irmão, se ele acolhe aquele irmão, se ele ajuda, se ele abençoa, eu tenho certeza que os olhos do Senhor seriam diferentes para aquele homem. Se ele usasse os recursos que ele tem, se ele usasse que ele tinha, se ele usasse os benefícios que ele tinha nas suas mãos para abençoar alguém, eu tenho certeza que a fidelidade do Senhor viria sobre a vida dele. Sabe, irmãos, nós podemos fazer diferente. Nós podemos usar os recursos que nós temos nas nossas mãos para abençoar alguém, para estender a mão. Existe 1 milhão de pessoas à nossa volta que precisa da nossa mão estendida. A preocupação, o desespero daquele homem, a preocupação, preste atenção nisso, e o desespero daquele homem não adiantou, porque a Bíblia, ela não relata mais a história daqueles 5 irmãos. Pôs-se um ponto final. Sabe, irmãos, eu não sei quem é os seus 5 irmãos. Eu não sei quem nós precisamos alcançar. Eu sei da minha listinha. Você sabe quem você precisa alcançar. E você que ouviu essa mensagem hoje, você que foi despertado hoje, Deus falou comigo através dessa mensagem. E essas pessoas não se sintam culpadas, mas Deus vai requerer isso de nós. O Senhor vai requerer isso de nós. Isso é muito sério. Nós precisamos, enquanto há tempo, abrir os nossos olhos, abrir a nossa visão, ter clamor e gritos de misericórdia diante de Deus. Nós precisamos ser separados. Precisa haver uma separação. Precisamos ser separados. Temos que ter preocupação com a salvação dos pecadores e ter uma visão missionária. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar.